Glória a Deus, irmãos. Pode se assentar no nome de Jesus. Que bênção, hein? Como disse o nosso amado irmão, a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Nós não somos merecedores de tamanha graça, mas aprove ao Senhor escolher um povo e dar essa graça a esse povo, amém? E esse povo é você aqui nessa manhã. Esse povo é aonde a oração chega. Esse povo é aonde o coração se quebranta, porque até no mais profundo abismo essa graça chega lá. Não há um lugar sobre a face da terra aonde a graça não possa chegar. Outro dia eu li uma entrevista de um grande cientista e hoje cristão, falando a respeito da fuga do homem do planeta Terra, tentando criar estações, contextos de viver fora da face da Terra, já subentendendo e até crendo também no cumprimento da palavra de Deus, como se fora da Terra não pudesse ser alcançado. Então não há lugar nesse planeta e fora dele, ou seja, em tudo aquilo que Deus criou, que Deus não possa alcançar. Amém? Para a cura, para a libertação, não é verdade? Mas também para o julgamento. Não há um lugar onde a mão do Senhor não chega. O nosso papel é exatamente continuar perseverando, continuar, insistindo. Quantas vezes houve não como resposta para a vida dessa senhora? E para a vida de tantas pessoas, a resposta do sim chegou até ela, mas quanto ainda estão experimentando a resposta do não? Olha, e não foi coincidência, foi Jesuscidência o que o irmão professou nessa manhã, porque hoje é dia de Santa Ceia, amém? Mas o que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa manhã casa certinho com a identidade do que foi testemunhado aqui, do que foi cantado aqui também. Deixa queimar, olha como o Espírito Santo de Deus te envolveu nessa manhã. Amém? E Ele quer continuar te envolvendo, porque nós estamos juntos aqui, vivendo a unanimidade da igreja de Atos 2, vivendo a comunhão, não é verdade? Aqui no nosso meio nessa manhã, você que está em casa acompanhando no seu trabalho, não há um conceito diferencial de que os que têm mais condição financeira receberam mais nessa manhã, os que não têm condição financeira receberam menos, os que pecaram mais receberam menos, os que pecaram menos receberam mais. Deus não é assim, amém? Mas Ele espera que nós entendamos isso e vivamos isso, porque nem sempre todas as respostas vão ser sim. Até o não de Deus muitas das vezes é precioso. Mas e quando não tem nem o sim e nem o não? E quando há um silêncio inóspito e absoluto sobre a nossa vida, quando eu busco, os anos entram, os anos saem, os anos passam, e a resposta não vem. O que fazer? Como eu me posiciono? Desisto dos sonhos? Desisto de Deus? Desisto da família? Desde a igreja? Tem muitos que não estão aqui hoje, culto de Santa Ceia, porque está no capricho do descanso. E os que me conhecem como pastor sabem que eu não pestanejo em falar, porque Deus não pestaneja em falar comigo. Até quando? Até onde? Quando Deus para de responder, ou quando Deus me dá a bênção do trabalho, da porta aberta, eu já busquei e não preciso mais de continuar me dedicando tanto, ou exaltando tanto o soberano e santo nome do Senhor, porque eu já tenho a bênção merecida, aquilo não vai ser mais arrancado de mim. Cuidado, cuidado. O mesmo Deus que abre portas excelentes, Ele faz cansar o braço, e o sustento para por algum momento. Tudo vai bem quando tudo diz sim. Quando as coisas estão dizendo não, eu ainda continuo buscando, não é verdade? Esperando uma resposta. Mas e quando Deus se silencia de tudo? Quando Ele para de falar, mesmo eu sendo servo do Senhor,
Quando eu vejo através de mim orando, as respostas vêm para a vida das pessoas. Eu oro, as pessoas são abençoadas. Eu oro, as pessoas são curadas. Eu oro, as coisas acontecem na vida das pessoas, mas a minha resposta não vem. E através da minha vida, através da sua vida, de você que está em casa ou no trabalho acompanhando, você ora e as pessoas são abençoadas através de você. Mas sobre a sua vida paira um silêncio absoluto de resposta. Você busca ajuda, a ajuda não vem. Mas quando você intermedia um socorro para alguém, o socorro vem de imediato. E sobre a sua vida um silêncio absurdo. Deus é Deus de promessas, amém? Eu tenho aprendido com Deus, Deus tem falado muito a respeito disso. Quanto mais silencioso, quanto mais sem resposta, quanto mais inóspito possível, quanto mais crítica, quanto mais julgamento, quanto mais improbabilidade, mais motivo para eu poder continuar. E eu queria compartilhar com você nessa manhã o exemplo de um silêncio absurdo e tamanho. E por causa desse silêncio, olha isso, por causa desse silêncio, hoje você pode dizer que é salvo. Amém. Por causa desse silêncio, hoje você pode sentar à mesa do Senhor e ter paciência. Por causa de alguém que começou a cumprir, entendeu o propósito de Deus, que quando tudo dizia não, as respostas de todos os outros vinham. Era caçoado, os anos passavam. Mas, indubitavelmente, ele continuava a fazer o que Deus havia pedido para fazer. E hoje, olha para mim e para você. Hoje nós estamos aqui cheios de problemas, sim, é verdade. Mas salvos. Glória, aleluia. Faltando um monte de respostas. Mas um dia nós tivemos a oportunidade de conhecer aquele que pode dar essas respostas que eles estão faltando. Ou que sim ou que não. Muitos de nós estamos talvez experimentando exatamente o que nós vamos ler aqui nessa manhã. Silêncio absoluto. E através de você Deus agindo na vida de tantas outras pessoas, mas sobre você um silêncio absoluto, sem resposta. Às vezes você até pensa em desistir e parar. Talvez você está aqui hoje, nesta manhã, e está assim: eu sei que o meu lugar está à mesa. Eu sei que Jesus não me rejeitou. Mas Senhor, eu preciso de uma alegria em meu coração, porque eu vou cear daqui a pouco. Mas há tantas respostas, que a vontade real é de desistir. Eu sei que eu não posso desistir, mas a vontade é de desistir. Entenda uma coisa preciosa antes de nós entrarmos a palavra. Quando Deus se cala, é o momento em que Ele mais está cuidando de você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque quando Ele fala, Ele está trazendo a resposta. Mas quando Ele se cala, quando Ele está em silêncio, Ele está cuidando. Glória a Deus. A terra experimentou 400 anos de silêncio de Malaquias, até as coisas começarem a acontecer. 400 anos de silêncio, o povo vivendo uma vida desregrada, e Malaquias já vivia uma vida desregrada. 400 anos de silêncio, 400 anos de silêncio, geração em cima de geração, sem resposta. Mas muitas pessoas continuaram a servir a Deus, mesmo sem respostas. Muitas pessoas continuaram a oferecer seus sacrifícios de libação, de oração. Os incensos continuaram a serem queimados, mesmo no silêncio, durante 400 anos. Durante 400 anos, pastor Daniel. Durante 400 anos, os sacrifícios continuavam a ser oferecidos. A prova disso é que nós vamos ler aqui agora e trazer a memória. Como é precioso trazer a memória. Amém? Quando Deus se cala, Ele ainda está cuidando de você. Abra a sua Bíblia
no livro de Lucas, capítulo de número 1. Tem respostas que você precisa, que o silêncio de Deus vai começar a ser falante daqui uma semana, talvez hoje à tarde. Aleluia. Alguns daqui 30 anos, daqui a 50 anos. Alguns quando talvez o seu coração começar a contemplar de que não existe mais solução para essa resposta que eu aguardo. Talvez algumas respostas não venham na sua vida, mas talvez a resposta que você precisa venha na sua árvore genealógica. Sabia disso? O seu filho, os seus sobrinhos. Mas a resposta vem. Quantas pessoas ficaram sem respostas durante 400 anos? Mas continuaram a fazer, muitos deles, não todos, aquilo que Deus havia designado para fazer. Talvez há respostas que você tem orado e ela não vem. Mas você olha hoje para o seu filho, para o seu sobrinho, e você pode contemplar: Senhor, se não vier para mim, vem para ele, mas não deixa sem resposta. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 1, a partir do seu verso de número 5. Acompanhe comigo. Lucas 1, verso 5. Amém? Amém. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário e queimar o incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Antes mesmo de nascer, fará muitos israelitas voltarem ao Senhor. Amém, Jesus. Peraí. 17. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltarem para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho, e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demora tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam por seus gestos e silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública
de não ter filhos. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Olha que verdade bíblica, tão confusa, tão triste em seu início ao mesmo tempo. A terra passava por um momento absurdo de silêncio. Era absurdo, as pessoas viviam, parte delas, sem respostas. Mas havia homens e mulheres ainda assim sobre a face da terra, tementes e submissos a Deus, que mesmo sem respostas, sabiam em quem eles criam. Zacarias e Isabel sofriam as crises à sua volta. A crise de orar, de apresentar seus sacrifícios ao Senhor, principalmente a respeito de sua árvore genealógica. Naquela época era algo satisfatório, prazeroso você expressar que os bens que você tinha era muito mais expressado em sua árvore genealógica, no seu filho, do que nas suas posses, no tamanho da sua casa, na expansão da sua criação de bois, de ovelhas, o que quer que seja. Você expressava seu vigor e a sua autoridade quando você andava pelas ruas e as pessoas viam seus filhos brincando. Em certa idade, indo aprender no templo com os rabinos e mestres. E os que aprendiam mais se tornavam talmidim. Era o que acontecia naquela época. O pai tinha que trazer: eu preciso ter um filho, mandar ele para o templo numa certa idade, ele precisa aprender. Eu não quero que ele volte para aprender os ofícios da família, eu quero que ele aprenda e que ele fique, porque eu quero que ele seja um talmide. E um dia um sacerdote, na casa do Senhor, se esse desejo já era ardente no coração de um homem comum, sem menosprezar as pessoas, imagina você esse sentimento no coração de um sacerdote. Alguém que tinha uma família, que talvez tivesse primos, tios, irmãos, mas não tinha filho. Os anos foram se passando, Zacarias e Isabel persistiam na oração, porque a Bíblia vai dizer, no verso 6, que eles eram justos aos olhos de Deus, obedeciam cuidadosamente os mandamentos, mas não tinha filho. E ainda vai dizer ainda mais o poder do sacerdote sobre a vida deles, que Isabel era da linhagem de Arão. A mulher era da linhagem de respeito sobre Israel, mas não tinha nenhum respeito. Ele era sacerdote da casa de Deus, mas não tinha nenhum respeito sacerdotal no meio do povo de Deus, porque não tinha filho. Se você puder contemplar nos dias de Zacarias, é como nos dias de hoje, todos os sacerdotes andando, conversando, brincando, e quando olhavam para Zacarias, esse aí não. Alguma coisa de errado tem com esse cara. Ele é sacerdote, mas esse aí tem alguma coisa de errado. Imagina você nos dias de hoje sem resposta de Deus, e alguém olha para você e diz assim: você pode até vir na igreja, mas você está em pecado. Você não tem o que Deus dá para todo mundo. Você pede uma porta aberta, mas a porta não abre para você, Deus fica em silêncio, não responde. Aí eu te convido a pensar, você vivendo essa vida de críticas, todo mundo te afrontando, você sendo cercado por isso, como continuar servindo a Deus com alegria, com prudência, sem desviar? Os anos entram e vão, a maioria desiste, mas a Bíblia vai dizer que esse homem, essa mulher não desistiu. Tudo remava contrário à vida deles, eles não desistiam. Tinha todos os motivos para não ir na igreja, mas ia.
Aleluia, Jesus. Mesmo em idade avançada. Era uma crise silenciosa. Eles oravam por muito tempo, Deus não respondia. Aí a Bíblia vai dizer que Zacarias foi incentivado, né, ao sacerdócio. Improdutivo, sacerdote sem descendência, sem ascendência. Sacerdote improdutivo, sem descendência, sem ascendência. Quem é esse aí? Zacarias, sacerdote? Como? Quem é filho dele? Tem filho não. A esposa dele, Isabel, da linhagem de Arão, é estéril. Ele é sacerdote na casa do Senhor, serve, mas é estéril, não pode ter filho. Passava outro ano. Vocês vão aprender por quê que passava outro ano. As pessoas se encontravam de novo, do turno ali de Abias, que era o grupo de sacerdócio de Zacarias. E aí? E quais são as novidades? Deus abençoou a minha casa. Esse ano a minha mulher teve mais um filho. Tudo premiado. E Zacarias servindo ao Senhor. Não faltava nenhum ano. Entrava ano, saía ano. Entrava culto, saía culto. Tudo remava ao contrário. Isabel da linhagem de Arão, estéril, tudo remava ao contrário. Não parava. Continuava, tinha todos os motivos para parar. Chega, eu não quero mais orar, eu não aguento mais todos os anos ir e ouvir a mesma coisa. Que eu não sou pai, que eu não tenho linhagem. E continuava orando, sem resposta. Deus não trazia nem que sim, nem que não. Sem resposta. Silêncio absoluto. Nenhum vento para soprar no final da oração dele, para refrescar o seu coração. Nenhuma voz incentivadora, talvez dos que viviam com ele, para dizer: calma, Zacarias, tudo é no tempo de Deus. Nem isso. Às vezes você, quando você está enfrentando as suas dificuldades, ainda vem uma brisa para refrigerar o seu coração. Às vezes ainda vem alguém da família e fala: calma. Ninguém fica sem resposta. Acalma, talvez você ainda tenha uma voz para vir falar isso com você. Ele não tinha nenhuma voz, nenhuma brisa. Era não, silêncio absoluto de tudo à sua volta, mas continuava. Não era uma pessoa qualquer, como se fosse um pastor nos dias de hoje, pregando a palavra de Deus, vendo a igreja sendo abençoada e a vida dele, ó, um caos. Com todos os motivos para desistir, mas continuava. E o povo olhava e falava: esse cara é perturbado, esse cara é doido. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim. Às vezes, eu só vejo milagre. Quando piora. Quando acaba as possibilidades. Quando eu só vejo silêncio. Quando não tem nem um vento. Gostou? Glória a Deus. Forte Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nem um vento. Ei, Deus, milagre. Mas o silêncio e a falta de vento, entrava ano, saía ano, existia uma coisa que não mudava. Todo ano Zacarias estava ali, servindo e buscando ao Senhor. Aleluia. Isabel, sua esposa, continuava a orar. Ela sabia a quem ela pertencia, com resposta ou sem resposta, no silêncio ou no agito. Eles não pararam de buscar ao Senhor. Glória. Aleluia. Hoje as pessoas desistem por qualquer coisa. Muda de Deus por qualquer coisa. Sai do cristianismo, vai para o espiritismo, vai para o umbandismo, subentendendo que é aí que está a resposta. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Jesus não é um tipo de caminho, Ele é o caminho. Mas olha, nos dias de hoje, a igreja doente
Porque tem mais refúgio de crítica do que refúgio de se manter posicionado. Tem mais refúgio de dedo do que refúgio de assumir é comigo. Aquele homem no templo, enquanto o outro dizia: Senhor, obrigado por eu não ser como esse aí. E aquele ali agrada ao Senhor, a oração dele rompe a atmosfera. E ele alcança a favor de Deus. Porque ele diz: Senhor, ser propício a mim, o pior dos pecadores. Isso é que é ser homem de verdade diante de Deus. Aleluia. Olha o exemplo de resposta. Deus mostra na palavra dele a quem é que ele responde. Do soberbo ele foge, nem escuta, nem passa perto. Assim naqueles dias estava cheio de soberbo criticando Zacarias. Essas pessoas entravam. Nós vamos ler que agora havia uma condição para entrar no templo. Você vai aprender o processo. Havia 3 estágios. Os judeus entravam junto com os gentios. Mas uma turma ia entrando, outra ia ficando. Uma turma ia entrando, outra ia ficando. É tão sério isso. Porque muitas das vezes você está depositando a sua fé em pessoas e não em Deus, permitindo que elas apresentem a sua oração diante de Deus. É sério isso. Muitas das vezes você está permitindo que pessoas, irmãos, olhem por mim, põe a mão na minha cabeça e um monte de desgraça sendo derramado sobre a sua vida sem você saber. Naquela época era o sacerdote que era responsável por representar o povo. O sacerdote entrava, como você leu aqui, aquele que entrava aonde acendia um incenso. Ele orava a Deus. Quando ele começava a orar, o povo gritava lá fora. Ao mesmo tempo, eles não tinham acesso, mas sabia que quando a fumaça subia, se não houvesse, Aleluia. se não houvesse, mês que mês, se não houvesse pecado, se o sacerdote estivesse em santidade, a fumaça subia e a glória descia. Aleluia, Jesus. Você tinha que depositar a sua confiança em alguém que você tinha que acreditar que estava em santidade. Olha isso. E hoje? Em quem você tem acreditado a sua confiança? Silêncio. Silêncio absurdo e absoluto. Quando você vai pesquisar e entender o processo histórico, você vai ver como é que funcionava o sacerdócio da época. A pessoa era conduzida ao sacerdócio e ela servia por no mínimo 20 anos. Mas havia 24 turnos de equipes sacerdotais. Olha isso. 24 turnos de equipes sacerdotais. Como se nós aqui fôssemos um grupo de sacerdotes. E havia mais 24 grupos como nós. E cada grupo que ia servir no templo ficava uma semana. Entrava no sábado, saía no sábado. Era 7 dias. Então, se nós chegássemos aqui, lá vai Zacarias, para servir no templo essa semana. Ele entrou ontem, que foi sábado. Só sai sábado que vem para voltar para casa. Ficava uma semana fora de casa. Faz os cálculos. Quando era no outro sábado, a turma de Abias ia embora. Entrava outra turma de sacerdotes para servir no templo. Aí só voltava daqui a 23 turnos. Daqui a 23 semanas. A minha causa, a minha dor, a minha súplica, o meu sacrifício, o incenso, daqui a 23 semanas. Entrava ano, saía ano, esse homem continuava a servir ao Senhor. Durante as 23 semanas de ausência, ele presenciava, andava no meio dos sacerdotes que fazia parte do grupo de Abias, conversava com eles muitas das vezes. Imagina o que esse homem contemplava. Será que no ano que vem, ou quando nós voltarmos, Deus vai te responder? Será que você vai ser pai? Será que a sua esposa vai se engravidar? Todos os motivos para deitar na cama e chorar, e reclamar, e largar tudo diante de Deus.
mas ele continuava. Aleluia! Glória a Deus! Continuava. Ele continuava. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios, capítulo 2, que havia separação e diferença do povo que entrava no templo. Entrava judeu e gentio tudo junto. Todos entravam juntos. Aquela alegria. Mas quando chegava no templo que ia passar para outro estágio, para outra porta, os gentios ficavam. Só passavam os judeus, homens, mulheres e crianças. É como se o judeu olhasse para trás e falasse assim: Deus, obrigado por eu não ser gentio, por eu passar por essa porta. Mas quando chegava em outro estágio, as mulheres não passavam. Só passavam os homens e as crianças homens. E as mulheres ficavam. É como se os homens e as crianças olharem para trás e diziam assim: Deus, obrigado por eu não ter nascido mulher. Aí chegava o último estágio. Só entravam os sacerdotes. Os homens judeus e crianças, homens judias ficavam. É como se os sacerdotes olhassem para trás e diziam: Deus, obrigado por eu ser sacerdote. E ali de sábado ao outro sábado, durante 7 dias, aquela equipe, no caso aqui, Zacarias pertencia à equipe sacerdotal de Abias. E ele servia junto com essa equipe. E ali naquele momento começava a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 1, sorteio. Olha isso. Zacarias servia ao Senhor, buscava há anos a resposta do Senhor, queria algo precioso de resposta da parte de Deus, era criticado, julgado, humilhado pelos seus. No meio do silêncio, não tinha resposta, não tinha uma brisa de vento que dizia: fica tranquilo, não tinha um amigo para dizer: Zacarias, aquieta o seu coração, Deus é contigo. Não tinha. A Bíblia vai dizer que há um silêncio absoluto sobre a vida daquele homem, não tem resposta, não tem ânimo para incentivá-lo. O único ânimo é o que ele consegue encontrar dentro dele mesmo para continuar servindo. E você? Você ainda tem uma brisa que quando você ora e você não tem resposta, o Espírito Santo de Deus ainda fala com você: eu sou contigo. Ou uma pessoa da sua família, ou um amigo que fala com você: calma, fica firme, eu vou estar orando junto com você. Zacarias não tinha nem isso, mas ele continuava servindo ao Senhor. A igreja de hoje desiste por qualquer coisa. Se hoje fosse a época de Zacarias, estava todo mundo no sal. Essa que é a grande verdade. Se nós tivéssemos que testificar a nossa convicção de servir como sacerdotes na casa do Senhor, no silêncio absoluto, sem resposta, nós poderíamos contar nos dedos quem é que ficaria póstumo e firme diante do seu Deus. Hoje é culto de Santa Ceia. Às vezes nós vamos cear ao Senhor de qualquer jeito. O convite do Senhor à mesa é algo precioso. É para teus filhos e filhas. Mas Ele espera que haja uma reação recíproca da nossa parte. Da mesma forma que Ele expressa para nós algo precioso, abençoado, que foi conquistado. Saiu de graça para você, mas custou caro no céu. O céu pagou um alto preço para que eu e você pudesse estar aqui hoje nessa manhã. Aleluia, Jesus! Então nós temos todas as nossas convicções alicerçadas em nosso coração. Há algo que habita em nós, chamado Espírito Santo de Deus. No Pentecoste, algo poderoso foi derramado sobre a minha e a sua vida. Amém? Mas aquele homem chamado Zacarias ainda não tinha Espírito. Jesus! Você já tem. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Deus! Havia 3 estágios. A primeira barreira, o primeiro sorteio entre os sacerdotes, depois que já havia ficado os homens que eram judeus, mas não eram sacerdotes, as mulheres que eram judias, mas não eram, né? E os gentios, ali havia um sorteio. O primeiro sorteio era para limpar o holocausto, limpar o pátio. O primeiro sorteio ia sortear os sacerdotes, os homens que iam limpar o pátio, limpar o holocausto. Sacrifícios que haviam sido oferecidos
e aquele resto de sangue, aquela coisa toda que havia ficado ali. O primeiro sorteio era para separar os sacerdotes que iam limpar o pátio, preparar o ambiente. O segundo sorteio era para limpar o lugar santo, o candelabro, a mesa dos pães. Os sacerdotes do segundo sorteio eram separados para isso. Mas havia um terceiro sorteio. Esse terceiro sorteio era um lugar mais precioso de honra. Era para acender o incenso. As orações. Quando havia plenitude, convicção, santidade no sacerdote, aí você vai repetir a palavra, você vai descobrir que o sacerdote também entrava com uma corda amarrada em seus pés. Quando ele não estava em santidade, o que acontecia com ele? Ele caía e morria. Porque ninguém pode com a glória de Deus. E eles puxavam para fora. Então por isso que era precioso esse terceiro estágio no templo para servir ao Senhor. Alguns olhavam para Zacarias, eu creio que dizia assim: se já é difícil sair do sorteio, imagina para esse aí, velho, sem resposta. Como que Deus vai honrar um homem desse para entrar no Santo dos Santos para acender o incenso, se nem árvore genealógica ele tem, nem descendência, nem ascendência? E muitas das vezes Zacarias, já velho, servindo ao Senhor, ouvia isso. Entrava ano, saía ano, entrava ano, saía ano. Mais uma vez volta Zacarias com o grupo de Abias para o templo. Passaram-se 23 ciclos de levitas e sacerdotes servindo ao Senhor no templo. Ele entra, os estágios acontecem, os gentios ficam, as mulheres ficam, os homens e crianças, homens ficam, só passa os sacerdotes. Lá vai Zacarias mais uma vez, velho, vivendo o silêncio de Deus durante todos esses anos. Começa o sorteio. Quem vai limpar o pátio e o holocausto que ficou da última turma de sacerdotes? Sorteio as pessoas. Mais uma vez não sai o nome de Zacarias. Quem sabe agora, para limpar o candelabro, a mesa dos pães, o lugar santo, faça o segundo sorteio, não sai o nome de Zacarias. Mas a Bíblia vai ensinar que o terceiro lugar era o melhor. Não que os outros não fossem importantes, mas existia algo poderoso. Quando a glória de Deus descia, era ali onde estava o terceiro lugar. Quando o incenso era acendido e havia santidade, o sacerdote não morria, a fumaça subia e a glória descia. A glória descia. Ao mesmo tempo, quando a fumaça subia, o povo lá fora que não tinha acesso, sabia que o sacerdote estava ali, eles oravam junto. Deus, receba a minha oração. Olha isso. É como se o pastor Canelão estivesse aqui na frente acendendo o incensário e a gente lá fora, ele sacerdote, a cordinha amarrada no pé. Ele sacerdote acendendo o incensário, a fumaça subia e nós lá fora gritando sem acesso, dizia: Senhor, receba aí as nossas orações. Aleluia. Mas sem acesso. Hoje você tem acesso. Aleluia, Senhor. E olha que hoje você tem acesso. Você pode viver às vezes o silêncio de Zacarias, mas é diferente, porque você tem acesso. Quando o véu se rasgou, o acesso foi concedido para você. Glória. Veio o terceiro sorteio. Talvez o coração daquele homem, de tanto ouvir todos os anos,
Se já é difícil entrar no sorteio para esse aí, talvez em seu coração ele já tinha perdido todas as expectativas, perspectivas, porque ele servia ao Senhor, ele obedecia os mandamentos do Senhor, mas sem resposta absoluta. Talvez em seu coração ele até pensava: se houver algum receio para mim, é só para limpar sujeira. Se houver algum sorteio para mim, é só para limpar sujeira. No máximo preparar a mesa dos pães ali, o lugar, no máximo. Talvez ele estava ali no meio do povo, talvez ele começou até a andar para trás. Ali dentro ele começa a andar para trás. Aí veio o terceiro sorteio. Sai um nome. Talvez quem sorteou pensou assim: não é possível. Vamos fazer de novo? Não pode. Mas não pode. Vamos fazer outro sorteio? Não pode. Então vamos chamar Zacarias! Zacarias. Talvez Zacarias indo ao rumo a entrar ali naquele lugar para acender o incenso. Ele dizia: Senhor, anos de servir. Eu ainda não tenho a resposta que eu sempre pedi ao Senhor, mas anos de servir. Entrava ano, saía ano, eu era insultado. As pessoas me diziam que já era difícil o sorteio, o que dirá para mim? O Senhor me sorteou para eu entrar no mais nobre e sublime lugar para representar o povo. Talvez amarraram a corda aos pés de Zacarias, e muitos talvez pensaram ali: não vou puxar ele de volta, porque esse homem não tem filho, porque ele deve ter uma praga na vida dele. Ele é sacerdote, mas alguma coisa aconteceu, nós vamos puxar ele de volta. A Bíblia não relata, mas eu te convido a pensar no coração dos homens. Se criticavam ele, o que dirá quando ele foi sorteado para poder entrar para acender o incenso? Entra Zacarias. Olha o que a Bíblia diz. Verso 8: certo dia Zacarias estava diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, meu Deus, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. Zacarias acende o incenso. Olha o que acontece que nós acabamos de falar. Verso 10: enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Enquanto tudo acontecia, Zacarias não esperava por isso. O coração dele já contemplava a alegria de entre anos, sai anos. Ele foi sorteado para estar ali na presença do Senhor. Então um anjo lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ninguém contemplava aquilo. De repente, não obstante, é só ser sorteado. O patinho feio dos sacerdotes, por assim dizer, sem árvore genealógica, sem linhagem, sem filho, além de ser sorteado, vê o que ninguém vê. Um anjo aparece à direita dele no altar de incenso. Não era costume. E o que Zacarias faz? Ele fica abalado e assustado. O anjo, porém, lhe diz: não tenha medo não, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Anos de silêncio servindo ao Senhor, sem vento, sem apoio, sem palavra incentivadora, no fim dos seus dias, Deus não só obstante cumpre o que você já sabe, mas Deus fala assim: muito tempo Ele me honrou. Tem que ser diferente, não pode ser igual é para todo mundo. Não pode ser igual é para todo mundo. Gabriel, vai lá você pessoalmente. Gabriel vai lá agora, ele vai acender o incenso. O povo vai começar a clamar. A minha glória vai descer naquele lugar. E eu vou mostrar mais uma vez ao povo que eu sou Deus dos humilhados.
que ficam de pé. Aleluia. Eu sou Deus do sem resposta no silêncio, mas daqueles que continuam me buscando sem a resposta e no meio do silêncio. Eu sou Deus daqueles que persistem mesmo quando não há resposta, entra ano, sai ano, não me abandona. Eu sou Deus daqueles que resistem à humilhação, você não presta. Deus não vai responder a sua oração. Você está vindo da igreja, mas você é esquisito, você é diferente, o seu pecado é grande, você não tem resposta, por que será? Eu vou mostrar algo diferente hoje para o povo. Gabriel, desce. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida, o pacote veio completo. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Jesus é a essência da vida para mim e para você. Mas alguém assumiu a responsabilidade de pagar o parto e preparar o caminho. Porque antes dele assumir a responsabilidade de preparar o caminho, alguém forte e temeroso antes dele ensinou para ele o que é ser forte quando não tem resposta. Talvez outro sendo levantado não teria disponibilidade de perder a cabeça por causa de Jesus. Teve que ter nascido da linhagem de um homem que recebia críticas, que recebia não, mas que continuava a fazer o ídolo do Senhor. Aleluia. João tinha que ter nascido de Zacarias e de Isabel, da linhagem de Arão. Povo sofrido, mas que temia ao Senhor. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. O homem que não prestava, o homem que a linhagem dele não existia, não tinha descendência, não tinha ascendência, todo mundo criticava. De repente a linhagem dele que não existia passava a existir e seria grande aos olhos do Senhor. Deus, Pai. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. A Bíblia vai falar do que aconteceu quando Isabel encontra com Maria. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo dele nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor. É como se ele tivesse dizendo: sabe os inóspitos que te criticaram todos os anos da sua vida, que servem a Deus, mas que não sabem o que é servir a Deus? Seu filho vai ser ferramenta para ensinar para eles. É seu filho que vai dizer: arrependam-se, porque vos é chegado o reino de Deus. É através dele. Ele vai anunciar, ele vai preparar. Aqui não relata, mas se houvesse espaço, é como se o anjo dissesse: você aguentou calado, não saiu da igreja, não largou o ministério, continuou com a sua vida de oração, não ficou dançando conforme a música da concupiscência desse mundo carnal, não se rendeu, e é só por causa disso que a sua oração foi ouvida. Deus não só mandou que Isabel se engravidasse, mas parou tudo e mandou eu aqui falar com você. Amém, Jesus. Eu sou Gabriel. Será um homem com o espírito e o poder de Elias. Aonde? Na história houve alguém revestido com tamanha autoridade. Por causa do que o Pai fez e exerceu. Jesus faz uma declaração sobre o filho dele: nunca houve e nem haverá dos nascidos de mulher alguém como João Batista. Por que, eu te pergunto? E às vezes você quer desistir por qualquer coisa, sem saber o que Deus está preparando lá na frente, no silêncio. Fala comigo, Jesus. Oh, glória. Hoje é Santa Ceia, entenda o silêncio de Deus. Talvez você veio aqui para buscar fortalecimento, Ele vai te fortalecer, mas talvez você tenha que ter vindo aqui nessa manhã expressar gratidão por ter esse silêncio e esse Deus sobre a sua vida. Glória.
Ele levará os rebeldes a aceitar a sabedoria dos justos. E o resto você já sabe. Por fim, termina falando no verso 25: anos de tristeza, anos de silêncio, mas a busca é incessante. Todos os anos, talvez Isabel virava e falava assim: Zacarias, meu filho, vai. Eu vou, Isabel, mesmo sem resposta, eu vou servir ao Senhor. Talvez capengando de velhinha, cravando, passava a turma de Abias na porta da casa de Zacarias. Vão, Maduro Bento, vão, Zé da esquerda, vão, avacaiado, entrando, saindo, Deus não te dá filho, mas você é sacerdote, vão, lá vai Zacarias, honrando ao Senhor, mas talvez pensando: por que, Senhor, eles me chamam de improdutivo? Talvez Isabel ficava em casa, falava: Senhor, o Senhor não deu filho, o Senhor não deu nada, mas nós não vamos parar de servir ao Senhor. Meu marido está indo de novo esse ano. Aí termina o verso 25 dizendo: como o Senhor foi bom para mim em minha velhice. Exclamou ela: tirou de mim a humilhação pública. Não tirou a humilhação, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Aquela mulher era humilhada publicamente, entrava ano, saía ano. O seu esposo, ela não entrava, ela ficava com as mulheres. Imagina também o que Isabel escutava: ficavam os gentios, entravam homens, mulheres e crianças, mas havia parte do pátio que ficava só as mulheres. Os homens entravam, talvez algumas diziam: seu marido entrou, e aí? Será que esse ano Deus vai te abençoar com um filho? Será que esse ano Deus vai te dar um filho? Nós falamos de Zacarias, mas imagina o que essa mulher passou publicamente, diante das mulheres dos sacerdotes, das mulheres dos judeus. E aí Isabel passava os dias. A Bíblia vai dizer que Zacarias estava demorando, e vou falar: o que aconteceu? Será que morreu? Não podia ter filho? Pecador, nós vamos ter que puxar ele. De repente, sai Zacarias. Fala o que você viu. Não dá para entender esse homem, mas ele viu Deus. Deus falou com ele. A expressão dele mostra que Deus falou com ele. É impossível. Deus falou com Zacarias. A expressão dele fala. Fala, Zacarias. Isabel engravida. 5 meses dentro de casa. No 6º mês vai visitar Maria. Como se ele entra ali. Vamos supor, João ali no ventre lhe fala: esse é o cara. E Jesus fala: você é o cara. Eu sou a salvação, mas você é o cara. Eu vou falar algo sobre você que vai perdurar toda a eternidade. E uma família de zero à esquerda. Uma família que aos olhos sacerdotais não prestava. Anás e Caifás. Vai lá e vê quem que é. João Batista só tinha uma coisa: a voz e o vento. Nós pregamos isso quarta-feira. Olha a continuação. A voz e o vento chega, incomoda a política e a religião. Enquanto Zacarias não incomodava nada, mas persistiu, a árvore genealógica dele começou a incomodar a política e a religião. Vai lá e vê. Olha, será ele Elias? Não tem como, tem 400 anos que não acontece nada. O que será ele? Chega lá: quem és tu?
Antes que vocês falem aí, eu queria dizer que eu não sou o Cristo. És Elias? Não. Então quem é você? Eu sou só uma voz que clama no deserto. Empruma, endireita. Eu só estou preparando o caminho daquele. Mas você batiza? Eu batizo com água. Mas aquele que veio aqui após mim, batiza com fogo e com o Espírito Santo. Apruma, endireita, porque ele está chegando. Endireita. A pregação não mudou. Entrou ano, saiu ano. Jesus veio, a pregação continua sendo a mesma. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Ele veio, pisou sobre essa terra e está voltando. A pregação continua a mesma. Ela não mudou. Gerai frutos de arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Ou eu me posiciono, ou eu não me posiciono. Porque a palavra de Deus vai me dizer que é só pedra preciosa que é refinada pelo fogo. Agora, a madeira, a palha e o feno é a vida espiritual morta, fraca, covarde, que não se sustenta com oração, mesmo em meio ao silêncio. Essa, só de chegar perto do fogo, ela se esvai. Mas a vida convicta em oração, convicta em Cristo Jesus, que não fica papagaiando por aí, mas que tem convicção da sua palavra, essa, quando entra no fogo, ela é refinada e elaborada e vira uma joia muito mais preciosa e muito mais forte. Como é que está a sua vida espiritual hoje diante de Deus? O seu ministério hoje está mais parecido com uma pedra preciosa. Pastor Ventura, pode me julgar no fogo que eu vou ser refinado. Pastor Ventura, não joga não, pelo amor de Deus. Não joga não, senão eu estou no sal. Nós vamos ceiar ao Senhor agora. São dias preciosos. São dias até de silêncio de respostas. Mas são dias de posicionamento em meio ao silêncio, em meio à falta de resposta. A minha luta não define quem eu sou. A minha luta não define se vai vir resposta ou não vai vir. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Há um relato tão interessante que diz assim: chega na beira do mar e pega a água com a sua mão. Quando você levanta, ela escorre pelos seus dedos. Assim é a vida do homem. Ela se esvai logo pelos seus dedos. A vida do homem é quando o homem chega na frente do mar e pega um punhado de água e a água escorre pelos seus dedos. E a vida de Cristo é a imensidão do mar. Nem os seus dedos conseguem alcançar. Mas há um preço. Renúncia, arrependimento, posicionamento. Porque é preciso que eu e você entenda que não tem jeito, nós vamos ser julgados nesse filme. Jesus, obrigado, Pai. E se eu estiver vivendo, agindo, com milagre ou sem milagre, mas sendo uma pedra preciosa do Senhor, o fogo vai me refinar, vai me deixar mais capaz, mais revestido de autoridade, mais pessoas vão ser curadas, mais pessoas vão ouvir a palavra de Deus. E isso não está condicionado à minha vida financeira. João não tinha nada, só tinha uma voz e o vento. Mas se eu, no fogo, tiver uma vida espiritual, ministerial, igualzinho à madeira, o feno e a palha, só de chegar perto do fogo, acabou. Então hoje é dia de posicionamento. Amém?